tão especial, Domingo da Trindade, onde nós lembramos então a forma como Deus se revela a nós na Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sejam bem-vindos ao nosso culto, nossos membros, nossos amigos, demais irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham de várias cidades, de vários estados do Brasil e também do exterior. Assim, então, nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, as palavras de testemunho do profeta. Os serafins diziam em alta voz, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Santo, Santo, Santo. O profeta Isaías já testemunha em sua época a triunidade de Deus. E hoje, na tradição evangélica luterana, nós celebramos a Santíssima Trindade, Domingo da Trindade. Deus é tri, meus queridos irmãos e irmãs. E Ele é mais do que trilegal, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, mas 3 vezes santo. É Deus triuno, que se revela ao mundo em 3 pessoas com funções distintas. 3 pessoas, mas uma única essência divina. Não são 3 deuses, mas um único Deus. Talvez esse conceito teológico definido por Trindade seja algo difícil de se compreender, de se entender. Mas eu gosto de entender essa triunidade de Deus a partir da fórmula da água, H2O. E assim a água, como ela se apresenta em 3 estados diferentes, o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso, mas continuam sendo H2O, assim também é esse Deus, que se mostra ao mundo enquanto Pai, enquanto Filho, enquanto Espírito Santo, mas a essência divina é a mesma. E é em nome desse Deus que nós nos reunimos neste momento para celebrar, para agradecer, para adorar. E é por isso que nós então nos reunimos nesta manhã. Alguns talvez estejam assistindo da parte da tarde, da parte da noite, deste domingo, ou mesmo durante a semana. Não tem problema, importa você abrir o teu coração para adorar a Deus. Por isso eu convido você que nós possamos cantar, e assim também saúdo o Adriano Grau, a sua esposa, Graziela Volta, que estarão então nos dirigindo louvor neste culto tão festivo, neste culto tão especial. Vamos cantar ao Deus Triunfo. Neste domingo festivo, nós queremos também acender as velas do nosso altar, a partir da vela do signo fiscal, de uma forma especial também evidenciando a presença desse Deus triuno. Nós celebramos este culto em nome do Pai, o autor e doador da vida, aquele que nos ama incondicionalmente. Nós celebramos este culto em nome do Filho,
nosso único Senhor e Redentor, o único caminho, verdade e vida, do qual, por sua graça, nos oferta a salvação. Nós celebramos em nome do Espírito Santo, vento que anima e faz viver, e a partir da fé, da esperança e do amor. O Espírito Santo é este vento que nos empurra e faz mover em direção a Deus e ao próximo. Por isso, abra o teu coração para celebrar ao Deus verdadeiro, o Deus da vida, o Deus da esperança. Nós queremos celebrar esse curso também de uma forma diferente, mas já iniciado, lembrando a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, que também a partir dos 3 credos da Igreja Antiga, ela nos apresenta uma base trinitária, onde então sempre nós confessamos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus nos criou, nos deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, inteligência e todos os sentidos. Além disso, nos dá o que precisamos para o corpo e a vida. Por isso, cantamos. Bendito seja o Deus do amor, todos cantem seu louvor, celestes hostes jubilar, filhos que adorar. Nós também cremos em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, que se fez carne no ventre da Virgem Maria. Nos ama incondicionalmente, ao ponto de dar sua vida por nós, morrendo na cruz, nos ofertando perdão, libertação e salvação. Por isso, cantamos. Bendito seja o Deus do amor, os povos cantem seu louvor, celestes hostes jubilar, filhos que adorar. Assim também a nossa fé nos chama a confessar e a testemunhar que nós cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Por nossa própria inteligência ou capacidade, não podemos crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, nem chegar a Ele. É o Espírito Santo que nos chama pelo Evangelho, assim como toda a cristandade na terra, iluminando os seus dons, santificando e conservando na verdadeira fé.
No último dia, ressuscitará a nós e a todos os mortos, e dará vida eterna a nós e a todas as pessoas que creem em Cristo. Toda essa confissão de fé é certamente verdade. Por isso nós cantamos. Bendito seja Deus do amor, nos constante seu louvor, celestiais te jubilam, daqueles que te adoram. Convido você, assim como você está, vamos falar com o nosso Deus, vamos ter uma palavra de oração a Deus. Se você não teve ainda esse tempo para conversar com Deus ainda hoje, faça isso agora. Feche seus olhos, baixa a tua fronte e vamos conversar com o nosso Trino Deus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e glorificamos por tua santidade e imensa glória. Na certeza da tua presença entre nós neste momento, onde faremos a leitura e pregação da tua palavra, pedimos que venhas tocar nosso coração e nossa vida. Tua palavra nos ensina que és um Deus que sempre quer ter comunhão íntima conosco, se relacionar comunitária e pessoalmente com cada um de nós. Abrimos ouvidos e coração para que a tua palavra entre e preencha a nossa vida a partir da pregação, que será a nós ministrada por este teu servo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para todo sempre. Amém. Convido você a que tu possas pegar a tua Bíblia na tua casa e já abrir o Novo Testamento do Evangelho relatado por Mateus. Mateus, capítulo 28. Bem no finalzinho do capítulo 28, nós vamos então hoje acolher a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós queremos também preparar os nossos ouvidos, mas sobretudo o nosso coração, e acolhermos, aclamarmos esse Evangelho que vem a nós, cantando: meu coração transborda de amor. Daí tu pode ir direto no vídeo, tá? Depois da música direto. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo Leitura do Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Os 11 discípulos participaram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, no entanto, duvidaram ainda. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quando vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Até aqui, palavras do nosso Senhor. Tem problemas.
que apenas para elas as coisas são difíceis e que a vida do próximo sempre parece ser melhor, mais fácil e perfeita. Aliás, elas começam a comparar a vida do outro com a sua, o casamento dos outros casais com o seu, a relação de pais e mães com seus filhos e a relação familiar da sua casa, a relação das outras pessoas com o seu trabalho e a sua relação no local de trabalho. Pois bem, no texto que vocês ouviram do Evangelho, Jesus ele nos traz são as últimas palavras de Jesus quando ele está voltando ao céu, onde então ele nos deixa uma missão, ele traz uma missão, que é ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que nos tenho ordenado. Então, o ensinamento da palavra, ele faz parte da missão que Jesus deixa à sua igreja. E quando se fala em igreja, não se fala apenas de instituição, mas se fala também de cada um de nós, pessoas cristãs batizadas. Nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade relacional. Nós vemos hoje na sociedade cada vez mais relacionamentos fragilizados. Então eu trago para vocês essa manhã uma leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 ao 13. Bem no finalzinho dessa segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Está escrito assim: E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. E todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas então são palavras finais de uma carta bem dura que o apóstolo escreve à comunidade cristã de Corinto, pois lá existia um sério problema, aliás, um grave problema, conflitos por questões de fé e também por questões de relacionamentos. Problemas mal resolvidos, onde os relacionamentos estavam fragilizados. A começar na comunidade cristã de Corinto, havia pessoas que se infiltravam na liderança com o intuito de gerar confusão, mercadejavam a palavra de Deus e influenciavam as outras pessoas, os outros cristãos daquela comunidade, a se afastar dos ensinamentos fundamentais dados pelo apóstolo Paulo. Também era comum naquela comunidade se observar o egocentrismo, o desrespeito, as contendas, invejas, iras, mentiras, orgulho e tumultos de uma forma geral e constante entre os membros. E essas situações, meus queridos irmãos e irmãs, não são situações lá do passado que ficaram lá na comunidade de Corinto, mas elas sempre existiram dentro da humanidade e vem acompanhando a humanidade até os nossos dias. E, infelizmente, situações assim estão presentes dia após dia também nos lares cristãos ou entre as pessoas cristãs, seja na família, seja no local de trabalho, no local de estudo, ou mesmo no local de lazer. Até mesmo, poderíamos dizer, em igrejas podem estar acontecendo problemas assim. Pois bem, nós olhamos para esta carta que o apóstolo Paulo escreveu e vemos que a harmonia muitas vezes é quebrada por questões relacionais. Aliás, eu conheço pessoas que elas não sabem conviver num ambiente de harmonia. Sempre aonde elas estão inseridas tem que haver tumulto, tem que haver confusão, tem que haver brigas.
e tantos outros problemas. E quando de repente parece que tudo se acalma, que tudo se normaliza, essas pessoas novamente criam problemas, novamente criam tumultos. E um dos grandes problemas relacionais hoje é que, lamentavelmente, cada vez é mais crescente, sobretudo durante essa pandemia e isolamento social, os relacionamentos estão cada vez mais fragilizados. E isso já começa onde? Dentro dos lares cristãos, dentro das casas, ali entre os cônjuges, ou entre pais e mães com seus filhos e suas filhas. Olhando, pesquisando e lendo bastante também essa semana, nós vemos que, confinados e estressados, os casais têm brigado mais no nosso país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os conflitos conjugais aumentaram, cresceram 451% após o início do isolamento social. Também a relação entre pais e filhos tem sido cada vez mais desgastante, pois a ansiedade tem feito com que a impaciência esteja acontecendo na relação entre ambos. Eles não têm mais paciência para com os outros, eles não têm mais respeito uns para com os outros. E dentro das casas e dos lares, a violência sexual e também a violência doméstica tem crescido assustadoramente. Talvez assim, as pessoas que estão aqui no Rio Grande do Sul devem ter acompanhado na semana passada a notícia, aliás, a triste notícia de uma mãe que matou seu filho com 11 anos de idade. E para muitas pessoas que veem notícias assim na TV, nos meios de comunicação, logo pensam, mas isso são situações isoladas, são poucas coisas, acontecem uma aqui, uma ali. Não, isso acontece muito. Só que por grande maioria delas não são divulgadas na mídia. Mas pode estar acontecendo no teu bairro, na tua rua, na casa do teu vizinho, ou mesmo está acontecendo na tua casa. Pois bem, a verdade é que a maior parte da humanidade, desde o início da criação do mundo, tem dificuldades em se relacionar. Sendo que o ser humano ele foi criado para relacionar-se, para o relacionamento. E nós precisamos nos relacionar. Isso é comprovado pela psicologia, isso é comprovado pela sociologia, pela ciência e também pela teologia aos olhos da nossa fé. Nós fomos criados para sermos seres relacionais. E este relacionamento interpessoal, relacionamento nosso com as demais pessoas, ele faz falta para nós, com várias exceções, mas ele faz falta. E a pandemia nos está ajudando a evidenciar isso. E nós vemos que, junto à sociedade, existem pessoas que sentem muita falta de se relacionar socialmente, presencialmente com outras pessoas, mas também nós vemos pessoas que têm problemas ao estar o tempo todo com outras pessoas dentro de casa. Tanto há pessoas que estão ali se sentindo mal, quem sabe até meio depressivas, por não conseguir sair, se relacionar presencialmente com alguém que está nos seus grupos de amizade, nos seus ciclos ali de colegas, de amigos, que sempre tinham esse costume, mas também para outras pessoas, ficar em casa com a família tem sido um grande martírio. Nós vemos pessoas que antes de jurar diante do altar de Deus, o amor para sempre, até que a morte separe, mas hoje estão brigando, estão se desentendendo e até mesmo se detestando. Nós vemos pais que olharam para os filhos, quando assim, se alegraram com o nascimento daquele filho, daquela filha, mas hoje estão considerando eles um estorvo, uma pedra no caminho, uma pedra no sapato, nesse momento da sua vida. Assim como também nós vemos pais, mães que
que sempre recebiam carinho dos filhos, um abraço, e agora estão aqui recebendo palavras grosseiras, estão recebendo faltas de educação, mais atitudes, sobretudo nesse caso dos seus filhos. E então nos vem a pergunta, nesse momento, enquanto pessoas cristãs, qual o modelo em que nós devemos nos espelhar, ou aonde está a fonte pela qual nós podemos buscar orientação para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis, harmoniosos e que sempre estejam na concórdia, na paz. Qual é esse modelo onde buscar? Para você, aonde seria? Pois eu digo que não é nas novelas, nos filmes e na minissérie. Pelo contrário, se vocês buscarem nas novelas, nos filmes, nas minisséries, vocês vão conseguir, são orientações para destruir de vez. Para que casais se separem, para que filhos saiam de casa, ou para que pais excluam seus filhos e expulsem seus filhos. Não é a linha que vocês precisam ou devem buscar, jamais. Mas sim, a orientação está aqui, nesse grande manual que Deus nos deixou. E é muito interessante que nós vemos que desde o início do relacionamento de Deus com a humanidade, Deus já nos dá essas orientações para vivermos bem. E vocês lembram aonde? Os 10 mandamentos do Decálogo. Os 3 primeiros mandamentos são orientações de Deus para que nós possamos ter uma boa relação, um bom relacionamento com Ele. E os outros 7 mandamentos para que nós possamos relacionar bem com as demais pessoas. Então, dentro dessa história de Deus com o seu povo, não apenas os 10 mandamentos, mas existem vários textos bíblicos com orientações para que possamos usar bem os relacionamentos, para que possamos também restaurar relacionamentos. E nesse texto, então, que nós refletimos, o final dessa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da qual ele trata sobre conflitos, nós temos que lembrar e reconhecer que esses conflitos estão presentes de alguma forma na nossa vida. E desse texto, nós encontramos 3 orientações que são fundamentais. Lendo e estudando esse texto, nós vemos que a primeira orientação é ser correto em tudo. Essa é uma tarefa que ela deve ser realizada sempre e também de maneira nova. Nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser transparentes com as pessoas, dedicados, nós precisamos ser justos em julgamentos, palavras e ações. Nós precisamos honrar um relacionamento, honrar uma amizade, honrar o amor da nossa esposa, ou se você tem também do marido, precisamos honrar esse relacionamento que nós temos com o nosso filho, com a nossa filha e com todas as pessoas que nos cercam. Isso faz parte da chamada ética cristã. A segunda orientação nós encontramos ali quando nós vemos que o apóstolo Paulo escreve assim: escutem bem o que eu digo. Paulo aqui tem algo muito importante a dizer e ele precisa ser ouvido, ele precisa de atenção. E por vezes, ou muitas vezes, quem sabe, nós não sabemos ouvir aos outros. Nós queremos que as outras pessoas nos ouçam, queremos ser ouvidos, mas não sabemos ouvir o outro. Não damos espaço para o outro falar. Por vezes interrompemos a outra pessoa. E as pessoas ao nosso redor também precisam ser ouvidas, elas têm direito a isso. E nós precisamos ouvir exatamente a opinião, o anseio, as necessidades uns dos outros, para melhor compreender o sentimento e a expectativa de quem se relaciona conosco. E o terceiro aspecto é que Paulo escreve assim: que todos têm o mesmo modo de pensar. E aqui Paulo vai dizer que o pensamento deve ser igual, ou seja, no sentido de que todos têm que ter a mesma opinião ou a mesma resposta para aquilo. Mas que as decisões da comunidade cristã
Cassiane está colocando aqui, mas nós podemos aplicar para a nossa família, para o nosso círculo de amigos, para o meu local de trabalho, para a direção da tua igreja, que as nossas decisões precisam contemplar a opinião de todos e não apenas de um. Porque nós não somos os donos da verdade. Aliás, a realidade, quando se fala em relacionamento interpessoal, ou seja, entre as pessoas, é que nós somos pessoas diferentes umas das outras. Nós viemos de famílias com hábitos, com costumes diferentes, com criação diferente, e por isso a nossa personalidade, as nossas ideias, as nossas opções e a nossa compreensão são diferentes. Precisa haver diálogo, o direito da fala, mas também da escuta, a comunicação clara entre as pessoas, o respeito, o perdão. Quando eu falei que a Bíblia nos traz orientações de como nós podemos também nos relacionar com as demais pessoas, nós lemos, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 17, orientações para isso. Por exemplo, aqui escreve o apóstolo Paulo aos cristãos de Colosso: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas decisões, pois foi para esta paz que Deus nos chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, continua o apóstolo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensine, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus. Pois bem, são orientações, nós encontramos outras também na palavra de Deus. E por fim, terminando com essa carta, o último versículo evidencia um modelo de relacionamento, um modelo perfeito de relacionamento, porque esse modelo não é humano, mas é um modelo divino, entre as três pessoas da Trindade, onde Deus se relaciona conosco a partir da graça, do amor e da comunhão. E hoje, domingo da Trindade, nós lembramos que Deus está se revelando à humanidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu já disse no início desse ponto, três pessoas diferentes, com funções distintas entre si, mas unidas em essência divina num só Deus. Não são três deuses, mas um único Deus. Jesus mesmo afirma: eu e o Pai somos um. E promete em seguida: eu vos enviarei o meu Espírito. Então, por meio desse Deus Trindade, nos é oferecida a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, a presença e a comunhão do Espírito Santo. Três palavras: graça, amor e comunhão. A graça é perdão dos pecados, como aquele oferecido à mulher adúltera, ou aquele filho pródigo, ou aquele filho perdido. Graça é libertação oferecida àquele homem endemoniado que vivia nos cemitérios. Graça é o carinho daquele Jesus que pega as crianças do seu colo e as abençoa. Graça foi a cura recebida pelo paralítico depois de passar 38 anos sobre uma cama sem que ninguém o
Já o amor, o amor. O amor é a marca da relação de Deus conosco. O evangelista João descreve que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma imensurável. Nós não podemos medir, nós não podemos especular. Este amor, ele ultrapassa a compreensão humana. Este amor, ele está aqui retratado na cruz, da qual Cristo se doou e se entregou por amor por cada um de nós, por você e por mim. E a comunhão? O apóstolo Paulo nos lembra que a comunhão deve se fazer presente entre nós a partir da ação do Espírito Santo. A comunhão é exatamente a consequência do reconhecer e do vivenciar da graça e do amor de Deus, que nos motiva a conviver, a amar, a servir, a respeitar, a reconciliar e a perdoar uns aos outros. Então, se tu estás nesse momento passando por relacionamentos fragilizados, não busque lá fora, não busque nas novelas, nos filmes, nas minisséries o exemplo, a fonte, a inspiração, mas busque em Deus, na comunhão com Deus, onde pode experimentar da presença de Deus, do seu amor, da sua graça manifestada em Jesus Cristo. E eu desejo a você que a graça, o amor e a comunhão desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo sejam a base de um relacionamento saudável entre nós, mas também com todas as pessoas que viermos a conviver. Amém. E assim nós queremos hoje confessar a nossa fé de uma forma diferente através de um hino. O hino pelo qual nós testemunhamos que cremos, Senhor, que és Deus. Cantemos. Senhor, Deus, Deus nosso Criador. Senhor, que és Pai de todos, cuidas com grande amor. Senhor, que és Pai de todos, cuidas com grande amor. Deus, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Deus, Senhor, que és bom, que fizeste ser nosso Salvador. Deus, Senhor, que és bom, que fizeste ser nosso Salvador. Deus, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Deus, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Deus, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Nesse momento, diante desse Deus que nós cremos, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te convido a, se tu puderes, ficar de pé onde tu estás, fechar os teus olhos e vamos então agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo interceder ao nosso Deus. E por que fazemos isso? Porque nós cremos, e quem crê, confia. E por isso nós colocamos diante de Deus aquilo que nós sabemos que somente Deus é capaz de estar fazendo. Nós sabemos que ali onde a sabedoria, a força humana, mesmo a ciência, tem limites, para Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tudo pode. E assim também nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, lembrando também que Jesus nos ensina que antes da nossa vontade vem a vontade de Deus. A nós cabe colocar diante de Deus, confiar e o restante deixar que Ele faça, de acordo com a sua santa vontade. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus.
Santo e eterno Deus, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, Te somos gratos por sempre estar disposto a nos ensinar e nos orientar, para que vivamos bem contigo e uns com os outros. Cuide, Senhor, das pessoas que sofrem neste mundo, também aquelas que sofrem as consequências do Covid-19. É muita dor, angústia, desespero, luto. Senhor, tanto a essas pessoas como também as pessoas que estão com relacionamentos fragilizados, que estão com seus lares em ruína. Senhor Deus, aquelas pessoas que tinham tanta dificuldade, Senhor, que Tu dê a elas a paz e a esperança que vem de Ti. Clamamos pelas pessoas que governam, dê a elas sabedoria e serenidade para que governem respeitando e promovendo a vida. Sobretudo, Senhor, clamamos por nosso município, estado e país. Intercedemos por médicos, enfermeiros, anestesistas, dentistas, cientistas e tantos outros profissionais que expõem a sua vida para garantir a nós o cuidado, a cura e a manutenção dos serviços e fornecimentos essenciais para a vida. Te pedimos por tua igreja que possa sempre ser um testemunho coerente com a tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras, assim como tu te revelas à humanidade, e que a partir da tua vontade, e não a partir de conceitos e vontades humanas, que são marcadas pelo pecado. Assim nós intercedemos, Senhor, de uma forma especial, por nossa igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, por todas as suas comunidades, paróquias, sínodos, pela administração de nossa igreja, também, Senhor Deus, por todos os presbíteros, lideranças, voluntários, músicos, cantores, todos os fiéis a Ti, Senhor, que estão distribuídos em tantas igrejas cristãs mundo afora. Neste domingo também da Trindade, ó Deus, lembramos o dia da igreja visita. São mais de 253 milhões de pessoas cristãs que sofrem perseguição, que sofrem espancamento, que correm risco de vida, muitas são mortas brutalmente em cerca de 50 países desse mundo. Senhor Deus, que Tu estejas revelando a elas sempre a esperança que vem de Ti. E também nos fortalecendo e nos chamando para que nós possamos ir ao encontro desses clamores dessas pessoas, que não fiquemos acomodados em nossa casa ou mesmo em nosso país, onde há liberdade de culto, liberdade de expressão. Assim, ó Deus, também queremos colocar de uma forma muito especial o nosso agradecimento por tantas curas que já aconteceram do Covid-19. Sabemos que há mais de 30 mil mortos, mas acima deste número está muitos mais que foram curados. Queremos também, Senhor, lembrar diante de Ti do casal Valdemar e Roseli Radins. Colocamos também diante de Ti a recuperação pós-cirúrgica de Romil Wagner, de Dieter Schaffer. Ajuda-nos e fortaleça, Senhor. Intercedemos também pela vida e saúde de Karina Esteves, por João Alves, por Maria da Rosa de Melo Berg, Laura Berger, Gustavo Racha, Lucas Ness. Assiste, Senhor, cada uma dessas pessoas aqui colocadas, tanto nos momentos de alegria como de tristeza, nos momentos de saúde, mas sobretudo os de doença e fraqueza. E opere sobre cada uma das pessoas aqui colocadas o Teu restauro, o Teu consolo, o Teu amor e a Tua graça. Deus amado, que conhece nossos pensamentos e sentimentos, ouve também as súplicas que ficam em silêncio de nosso coração, quando oramos as palavras que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu rogo sobre você, que tem nos acompanhado, seja neste domingo, seja também em outros domingos, mas você que abriu o teu coração para acolher a Deus na tua casa, nessa celebração, eu rogo a bênção desse Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado esse nosso culto online. Se você puder e quiser colocar nos comentários a cidade de onde vem, o estado também onde está essa cidade, e quem sabe do lado o número das pessoas que assistem contigo essa celebração, fique à vontade. Nós lembramos então os avisos que neste mês de junho as atividades presenciais da nossa igreja e comunidade aqui em Montenegro estão canceladas até segunda ordem, mas que o atendimento da nossa secretaria, com todos os cuidados, as orientações de cuidado de prevenção, está atendendo sempre das segunda às sextas-feiras, de 1h30 até as 5h30 da tarde. Ali você pode estar sendo atendido, você pode buscar informações, fazer a tua contribuição e também trazer a tua oferta para a nossa campanha de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal. Na última semana nós conseguimos estar doando e beneficiando 17 famílias carentes aqui de nosso município, famílias que também estão necessitadas, precisando de ajuda. E durante esse ano também, esse mês, a nossa campanha continua. Então, traga na secretaria alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal. Será bem-vindo, tua doação será um gesto pelo qual Deus usa as tuas mãos para beneficiar outras pessoas. Muito obrigado mais uma vez por estar nos assistindo. Muito obrigado à equipe que nos ajuda na transmissão deste culto. Muito obrigado também ao casal que hoje nos acompanha, a Adriana, a Graziela. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado também por colocar esse dom que Deus deu a vocês, a adoração, ao momento de celebração a Deus. Certamente Deus se alegra com isso. Muito obrigado. Assim também, amigos, para outros músicos, cantores de nossa comunidade evangélica aqui em Montenegro, se quiserem também estar aqui adorando, louvando a Deus em nossos cultos, entre em contato, que nós temos lugar para todas as pessoas. Na casa de Deus sempre há lugar, e aqui nessa comunidade você tem lugar. Eu sempre digo, a comunidade evangélica Montenegro é uma igreja, família e para toda a vida. Sinta-se sempre bem e acolhido por nós. Muito obrigado, encerramos cantando o hino Louvado Sejas Deus. Internet. Coração
sua voz Espírito do Pai, por Cristo nosso Pai, com celestial amor, conforta o coração, Espírito de amor, de paz e comunhão. Em outro Deus, é sobre o nosso campo, esta sua adoração, se fecha ao instante, o divino amor, bendito